Olá, boa noite, tudo bem com vocês? Mais um vídeo aqui no canal. Eu não esperava gravar tão cedo, mas um fato hoje e uma postagem no Instagram me fez refletir e eu pensei, preciso gravar um vídeo sobre isso aí, sobre esse episódio. Mas antes eu quero agradecer. Quero agradecer porque aconteceu uma coisa inusitada para mim esses dias, com a vitória do Lula, agora nessas eleições de domingo. Eu resolvi gravar um vídeo com o título Lula presidente. E agora? Eu estou até olhando aqui a tela do meu canal. Eu tenho meu canal é pequeno, não chega nem a 300 inscritos. E meus vídeos em geral tem poucas visualizações. Tem vídeo que eu tive 10, 14. Daí foi raramente, muitos passaram de 50 visualizações. Mas daí eu tive alguns que foram até uma grata surpresa. Acho que o primeiro grande vídeo que eu tive aqui, que teve boas visualizações, foi um que eu falei da crise que teve em Cuba, na época do coronavírus, e falta de vacinas, e as pessoas reclamando das condições de vida que infelizmente até hoje estão precárias lá. Esse vídeo teve 163 visualizações. Acho que foi meu primeiro grande vídeo que teve isso. Eu até fiquei impressionado. Aqui também eu aproveitei o timing, né, como diz, do momento. Um assunto que estava acontecendo e eu gravei um vídeo daquele assunto. Né? Geralmente isso que acontece. Né? Depois eu teve um vídeo da Porta dos Fundos, aquele grupo polêmico, né, que faz sátira com várias coisas, inclusive com cristianismo. Isso aí teve 193 visualizações, também um número que superou, né? E a minha grata surpresa foi nesse vídeo que eu fiz do Lula, minha opinião, né? Fiz exatamente quando ele foi confirmado presidente, resolvi gravar um vídeo. E muitas pessoas gravaram um vídeo com esse título, Lula presidente, e agora? E eu resolvi no embalo. Mas daí, com a minha opinião, né? Não copiei a opinião de ninguém. E para minha grata surpresa, até o momento deu 321 visualizações. É o meu vídeo mais visualizado no canal. Então eu agradeço. Eu tive 5 inscritos a mais. É pouco, mas cada inscrito é uma vitória para mim. Porque um canal é pequeno, eu não gravo todo dia. Teve épocas que eu gravei um vídeo por mês. Mas eu agradeço. Eu vou procurar me empenhar e gravar mais. E não só aproveitar algum assunto que está em alta. Quando está em alta, geralmente a gente tem bastante visualização, mas o outro também não vou fazer, não vou só aproveitar disso. Né? Quando sentir a necessidade de um outro, vou fazer, mas eu agradeço as visualizações, mas também não apenas visualize, inscreva-se no canal, curta. Eu tive até um número bom de curtidas, mas poderia ser maior para ter um engajamento maior. Inscrevam-se que acredito que vocês vão gostar e compartilhem com os amigos. Entre no canal desse professor, vai ser bom para mim. Eu sei que esse papo aí é chato, né, de youtuber, né, entre aspas, né, porque não sou um youtuber, né, isso aqui eu faço mais por diversão, né, e também por compartilhar meus pontos de vista com vocês, tá? Mas eu agradeço as visualizações e os novos inscritos aí. Então, obrigado mesmo, de coração, tá bom? Então, agora, fechado esse parênteses aí, eu vi o título do vídeo, que é 5 conselhos de Deus para você. Tá?
Então, esse aqui é uma postagem que eu vi no Instagram esses dias, na página Adventistas Brasil, uma página muito boa, recomendo que vocês sigam, é relacionado, como o nome diz, à Igreja Adventista do Sétimo Dia. Ela tem, né, uma instituição apolítica, né, que não tem nenhum lado partidário, mas apenas ensina a palavra de Deus. E esses 5 conselhos são todos eles 5 baseados na Sagrada Escritura. Que eu já vou... Aconteceu um episódio hoje que me motivou a gravar esse vídeo, hein? Eu vou contar para vocês. Não vou colocar nome de pessoas, nada, né? Preservar a identidade dessas pessoas. Então foi assim, né? Eu sou, como vocês viram aqui no nome do canal, professor. E ali na última hora antes de ir embora, estava conversando com uma amiga sobre as eleições que passaram. Não vou, como vocês sabem, eu sou eleitor do Bolsonaro. Eu fiquei chateado aí. No meu vídeo eu expliquei um pouco, né, sobre o que eu penso aí do próximo presidente. E eu converso com essa professora que tem o mesmo ponto de vista. Também ela é Bolsonaro. E nós estávamos conversando no pátio ali da escola. Num tom, não falando alto, falando normal, né? De coisas que estão acontecendo, né? Vocês veem que o nosso país agora está, desde o domingo, está numa crise aí, né? De estradas bloqueadas. E eu trabalho em outra cidade, então eu tenho... E na rodovia, que vai já para essa outra cidade, tem bloqueio. Então, eu tenho que pegar tive que pegar ontem e hoje caminho alternativo para trabalhar, uma coisa incômoda, estrada de terra. Isso aí judia do carro também, né? A gente comentando todas essas situações, o judiciário, tudo isso é que a gente já sabe, né? Daí uma colega nossa lá da escola, professora, que não sei se ela é Lula ou eu acho que o mais correto é anti-Bolsonaro. Também ela veio meio que provocar-nos, não sei se é provocar, mas assim, contestar, vai. Porque ele é ladrão, e o Lula é ladrão também, tá, e não vai mudar nada, tal. E entrou para a sala de novo. Daí veio outra professora também, entrou em discussão com essa minha amiga. E a minha amiga ficou de sangue quente, tá querendo se afastar, né? E eu ali tentando fazer, vamos dizer assim, a política da boa vizinhança, tentando não entrar em conflito, né? E depois essa minha amiga ficou ali comigo, e a outra foi para a sala dela, né? E acabou por aí, mas ficou um clima ruim com essa minha amiga aí, né? E depois eu procurei, né, falar, não vale a pena discutir por causa disso, tá? E não vale mesmo, né? Essa postagem vai muito, tem muito a ver com coisas que estão acontecendo nesse momento, né? Então, eu não quero ficar enrolando aqui, eu vou dizer esses 5 conselhos e comentar. Eu vou colocar a escritura na tela e vou ler para vocês, tá? Então, o primeiro conselho que eu dou que tem um pouco a ver com essa situação toda, é o seguinte: ore pelo governo. Tá? Eu vou ler aqui essa passagem, que está em 1 Timóteo 2, 1, 3. Admoés toter, ou seja, aconselho-te, pois,
antes de tudo, que se façam deprecações, orações, intercessões e ações de graça por todos os homens, pelos reis e por todos que estão em eminência, para que tenhamos uma vida quieta e sossegada, em toda piedade e honestidade, porque isso é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador. Certo? Então Deus nos aconselha aí a orar pelo governo, porque mesmo se entrar um presidente que você não votou nele. Por quê? Porque um presidente, ele não vai governar pros que votaram nele, vai governar para toda a nação. E se o presidente vai mal, toda a nação vai mal. Isso é o óbvio, né? Então, por isso que a gente tem que orar por ele. E Deus se agrada disso. Então, ore pelo governo que vai vir. Todos os dias, ore. Peça que ele que tenha boas decisões. Isso aqui já foi escrito há mais de 2000 anos. Certo? Naquela época não existia a palavra presidente. Então, aqui é reis, tá? Mas, sério, são governantes. Então, ore por eles. Isso chegou. Não vai haver uma intervenção militar, não vai haver nada disso. O Lula vai ser o presidente do Brasil, nós temos que orar por ele, certo? E vale lembrar, né, que nós vamos ter um governo perfeito um dia, então não precisa ficar chateado, essas coisas, né? Isso aqui é tudo passageiro, mas enquanto não vem a eternidade, convém que a gente ore pelos nossos governantes, né? Agora, o segundo conselho é o seguinte: respeite os outros, mesmo que estejam errados. Tá? Respeite os outros, mesmo que estejam errados. Não repreendas asperadamente o ancião, mas admoesta-o, ou seja, aconselha-o, como o pai aos moços, como a irmãos, as mulheres idosas, como as mães, as moças, como as irmãs, em toda pureza. Tá? Então, esse aqui, respeite, né, os outros, mesmo que eles estejam errados. Se alguém começar a falar numa mesa para você, ou numa discussão, dar o ponto de vista que você não concorda, deixa ele falar. Não fica entrando em contenda com eles. Várias vezes eu já entrei em contendas e isso aí não foi bom para mim. Deixa falar. Tá? Deixa dar o ponto de vista deles e não procura não entrar em discussão, que isso não faz bem para vocês. Tá? Respeita, tá? Mas você pode falar, respeito, mas não concordo com você. Ponto. Chega, não precisa mais falar mais nada. Tá? Isso você vai ver que isso vai fazer bem para você. Agora, o terceiro conselho é o seguinte: não duvide da sua capacidade. Então, vou ler aqui para vocês. Ninguém despreze a tua mocidade, mas sê o exemplo dos fiéis, na palavra, no trato, no amor, no espírito, na fé e na pureza. Tá? Não duvide da sua capacidade, porque Deus capacitou pessoas muito simples que tiveram missões grandiosas, certo? Ou pessoas assim que tiveram uma certa posição, mas que elas não acreditavam nelas, mas Deus acreditava. Por exemplo, um gigantesco personagem da Bíblia, do Velho Testamento, Moisés. Moisés dispensa apresentação pelo tudo que ele fez, né? Foi uma pessoa que ele foi chamado para libertar o povo, né, do jugo egípcio, né, uma época
na época a nação mais poderosa da terra. Mas sabe que Moisés, ele não queria fazer isso. A própria Bíblia diz em Êxodo que ele se considerava tímido para aquilo, não queria fazer aquilo. Ele falava assim para Deus: Ah, Senhor, eu sou tímido, não quero fazer isso. Ele não queria passar aquela missão. E Deus não, Deus foi firme: Não, você vai fazer isso. Mas ele não se sentia preparado. Muitos não sentiram-se preparados para o chamado de Deus, mas sempre Deus o capacitou essas pessoas. O próprio Davi, ninguém colocava fé nele, Deus capacitou para vencer Golias e se tornar o rei de Israel. Então não duvide da sua capacidade, certo? Agora o quarto conselho: evite discussões bobas. Esse conselho tem a ver com o que aconteceu hoje, sobre esse episódio que eu contei, tá? Evite discussões bobas, não vale a pena, tá? Eu vou ler aqui para vocês. Traze essas coisas à memória, ordenando-lhes diante do Senhor que não tenham contendas de palavras, para que nada aproveitam e são para a perversão dos ouvintes. Certo? Então não vale a pena você... o quarto conselho parece com o segundo, né? Respeite os outros, mesmo que estejam errados. Esse quarto conselho é uma complementação do segundo. Geralmente, o segundo, eu entendo assim, o segundo conselho é quando alguém já começa a falar com você do nada. E o quarto é quando vocês dois já estão numa discussão e cada um já tem o seu ponto de vista, e daí cada um fica nervoso, querendo se sobressair ao ponto de vista do outro. Gente, eu aprendi que duas coisas não tem vencedor: discussão de time de futebol e política. Às vezes também alguma coisa sobre religião também, né? Mas essas duas mais em voga. Time de futebol, ninguém vai vencer aquela discussão. Cada um vai ter o seu ponto de vista do seu time, quem é melhor, tal, de títulos. Não adianta. Ou também da política, candidato X, ele roubou, mas esse roubou também. Ele fez isso, ele nomeou tal, e esse outro nomeou outro, que também, cada um fez coisas erradas. Não, gente, deixa, evita, tá? Tenta conversar com seus pares, gente que tem o mesmo ponto de vista de você. Daí se você estiver conversando com alguém e começar a querer sobressair o ponto de vista dela, tá bom, certo? Tudo bem, você pensa assim, respeito, né? Daí já cai no segundo conselho. Tá? Respeito, né, o que você disse, certo? Bola pra frente. Sabe, não discute. Não discuta com isso, né? Muitas vezes tem o ditado: tempo é o senhor da razão. Deixa, né? Deixa aquilo, né? O tempo mostra a verdade para as pessoas. Muitas vezes elas podem daí cair em si, né? Muitas não vão cair, mas o importante é que você não se exaspere. Depois você vai embora para sua casa chateado, cabeça quente. Valeu a pena? Não. Nesse episódio eu não discuti com nenhuma dessas professoras, eu fiquei muito bem, eu estou muito bem aqui. Né? Certo? Porque são pessoas que eu gosto, pessoas que eu tenho uma boa estima e não quero discutir. Certo? E o último conselho é um conselho muito importante, principalmente para os jovens, que têm a cabeça meio avoada, né, meio esquecida. Eu acho uma passagem muito bonita da Bíblia, esse próximo aqui. Não está em Timóteo. Eu li 4 passagens sobre Timóteo. Essa daqui está em Eclesiastes. Lembra-te também do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias e cheguem os anos, dos quais venha dizer: não tenho neles contentamento.
certo? Então, essa passagem aqui foi Salomão, na sua velhice, que escreveu o livro de Eclesiastes. É um livro assim que tem um tom amargo. Salomão, só um parênteses aqui para explicar em que contexto foi escrito esse livro. Salomão ele escreveu já na sua velhice, arrependido de várias coisas erradas que ele fez. E olha isso aqui, a história de Salomão começa muito bonita. Deus, ele aparece em sonho para um jovem Salomão. Acho que ele estava com 17 anos. Ele acabara de se tornar rei de Israel. Olha que responsabilidade. Filho de Davi. E o Senhor, Deus, aparece em sonho para ele. E Deus fala assim, o que você quer? Né? O que você quer e eu te darei. E Salomão foi muito sábio. Antes mesmo de Deus realizar o pedido dele, ele pediu sabedoria. Coisa que as pessoas devem sempre buscar, né? E a Bíblia diz que o Senhor se agradou do pedido de Salomão. E Deus diz, já que você não pediu riquezas, não pediu a morte dos teus inimigos, eu vou te fazer sábio, o homem mais sábio da face da terra, e que depois de você não haverá mais nenhum homem como a ti. Sua sabedoria vai ser muito grande, tão grande quanto tipo a areia na praia, sabe? Tipo assim, incontável. E Deus e Salomão foi um rei. Assim começou o reinado dele com várias atitudes sábias. O império cresceu, o reino de Israel cresceu muito. Foi muito admirado pelas nações vizinhas, mas também ele fez coisas erradas. Ele se casou com muitas mulheres, e mulheres assim que muitas mulheres assim que não eram assim da vontade de Deus, mulheres de outra religiões, não eram ali temente a Deus, eram pagãs de outras religiões. Salomão começou a se envolver com coisas erradas, e daí decaiu, mas ele se arrependeu, mas as consequências vêm, né? Mas daí ele terminou, salvo, mas muito amargo, arrependido das coisas que ele fez. E Eclesiastes, ele faz esse conselho muito importante, não deixe Deus para mais tarde. Lembra-se do Criador nos dias da tua mocidade, como diz o verso, Antes que venha aqueles dias que você fala, não tenho mais prazer. Que hoje, como se num homem moderno do dia de hoje fosse aquele homem que nada mais ele tem prazer, não sai mais de casa, certo? Mas então é isso. Então, esse conselho aí, muito importante, que a gente possa também meditar. E a todos os conselhos, espero que vocês meditem, que vale para os dias de hoje, e todos eles você vê que são muito atuais. Os 4 primeiros vale para esse período difícil que a gente vai passar nos próximos anos. E o 5º é uma coisa que é para também, todo dia, toda a vida, Lembrar-se de Deus sempre. Apesar de tempos sombrios que podem vir, ele está sempre no controle. Lembre-se dele sempre, certo? Então eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Espero que tenha boas visualizações também, e se inscrevam aí.
curtam para ele ter visibilidade e nos vemos aí no próximo vídeo. Tenham aí todos uma ótima terça, um ótimo feriado amanhã e muito em breve nós nos veremos. Boa noite, até breve.